Olá, galera. Vamos mais uma aula de ciências do oitavo ano. O tema de hoje é os movimentos da Terra e da Lua. E antes de mais nada, junte-se a nós, se inscreva no canal e no final desse vídeo, deixe seu like ou seu dislike. Pois bem, galera, aqui nessa aula de hoje, vamos abordar um tema que traz aí no capítulo do Fernando Guimarães Schneider, livro dele, o qual nós adotamos, utilizamos. Anteriormente, esse assunto ele era muito abordado no sexto ano, agora com a reformulação aí, a BNCC, então a gente acaba trabalhando no oitavo ano. Geralmente no oitavo ano a gente só via só o corpo humano, agora a gente vê um pouquinho também da questão da Terra, dos planetas, sistema solar, né? Então vamos lá. Como vocês podem observar aqui por essas belas imagens, é claro que elas não estão em tamanhos reais ou mostrando um tamanho real, até mesmo porque nem vamos falar do Sol, né? Que está aqui. Coloquei aqui como representatividade mesmo, só para dar um efeito mais real. Mas, claro que o Sol é maior do que a Terra e a Terra é maior do que a Lua, tá? A Terra, ela possui dois polos, o Polo Norte e o Polo Sul, tá? Aqui existe como se fosse um eixo imaginário e a Terra está girando aqui nesse eixo, tá? Nas imagens de satélite, assim, mal se percebe que o formato da Terra, a morfologia dela, mas a Terra ela tem uma forma levemente achatada dos polos, o que nos leva a dizer que ela é um geóide, tá? Então, podemos observar aqui, pela essa imagem, que ela tem esse achatamento aqui no Polo Norte e no Polo Sul, tá? Aqui nós temos a Lua, tá? De uma forma representativa. E ela, de fato, ao fazer esse movimento, esses movimentos, ela vai tendo aí as suas fases, que a gente vai falar um pouco adiante. Por mais que aqui a gente esteja vendo o Sol girando, mas de fato não, ele não gira, tá? Se pensava muito que tudo girava em torno da Terra, seria mais ou menos geocentrismo, e com os estudos, desenvolvimento de equipamentos de filmagem a longa distância, mudou-se esse conceito e o conceito foi para heliocentrismo. A palavra hélio vem dos gases hélios, que é a composição do Sol, tá? Então, aqui está uma imagem que dá para a gente perceber. Vamos falar um pouquinho também da rotação também e translação. A Terra, vamos dizer assim, ela tem uma rotação, seria girar em torno do seu próprio eixo. Isso, claro que tem a velocidade, chega aí a aproximadamente 1.666 km por hora, que daria mais ou menos uma aproximação aí de 462 metros por segundo, tá? Então, é uma rotação bem rápida. Mas, por mais que seja
que seja rápida e no sentido de cálculo, a gente não percebe, até mesmo porque nós estamos juntos também. E isso vai culminar com a questão de dia, noite, tá? Dia, noite, ok? Então, esse movimento aí de rotação, tá? Esse movimento de rotação, como vocês estão percebendo, ele dá no sentido oeste para leste, tá? Então, ele vai no sentido anti-horário, podemos dizer assim, tá? É como se você pegasse um relógio, o ponteiro fizesse o sentido horário e a Terra fizesse essa rotação no sentido anti-horário. Então, e o que é que isso vai nos dizer? Vai nos dizer que dá o sentido que o Sol ele acaba nascendo na parte leste e se pondo na parte oeste, tá? Então, é que dá esse efeito, esse movimento, esse sentido, tá? Já a translação, a Terra girando em torno do Sol, o Sol está num ponto fixo, em local, e a Terra vai fazer esse giro chamado translação, que tem uma duração de 365 dias, tá? Essa velocidade chega aí, porque assim, ora a Terra ela vai se aproximar um pouco mais do Sol, ela vai se distanciar, tá? Mas essa velocidade aí, ela chega a 107 mil quilômetros por hora, mais ou menos aí 30 mil metros por segundo. Seria mais ou menos em um segundo ela se deslocar aí 30 mil metros, tá? Seria se a gente saísse fora dela e percebesse ela passando, seria uma velocidade rápida, tá? Então, isso seria mais ou menos algo no piscar de olhos, vamos dizer assim, tá? Aqui, forçando um pouquinho o que nós já falamos ali na imagem anterior, tá? O movimento de rotação ocorre de oeste para leste, tá? Nesse sentido anti-horário. Então, o movimento de rotação da Terra é um giro que o planeta realiza ao redor do seu próprio eixo, como já mencionado, aqui tem esse eixo imaginário, tá? Então, à medida que aqui está o Sol, tá? À medida que ela gira, então a face dela que está virada para o Sol é dia e a outra face é noite, tá? Então, vamos imaginar aqui dia e o Japão noite. Por que isso acontece? Ora, porque nós estamos nessa face aqui, aonde a Terra está, vamos dizer assim, apontada aqui, aqui a parte, o Brasil está aqui, então o Sol está iluminando essa parte aqui. Logo, o Japão está lá do outro lado, ele não está sendo iluminado, então é noite, ok? Então é um ângulo bem que perfeito aí para a gente entender isso aí, tá? E a duração do movimento de rotação aí é de 24 horas, tá? Uma duração aí, vamos dizer assim, arredondada, tá? Mas ele não é tão perfeito assim, tá? Então vai ter aí algumas quebras, por isso que isso vai, vamos dizer assim, ter um dia a mais lá no ano bissexto, quando isso acontece a cada 4 anos. Bom, e no movimento de translação, a gente vai ter aqui a formação, um ano, tá? A gente vai ter a formação aqui de ano. A Terra, digamos que ela está aqui no dia 1º de janeiro, até ela chegar aqui novamente, então deu-se um ano, tá? Então, digamos que quando eu completo o ano, você completa o ano porque onde estava a Terra, em que posição estava a Terra no dia que você nasceu, até ela chegar nessa posição novamente, então por isso que aí dá-se um ano, tá? Esse ano aqui no planeta Terra, ele
é diferente de outros planetas. Depois eu quero gravar uma aula falando da questão aí de rotação e translação dos outros planetas e a questão de dia, noite e ano em outros planetas. Ora, tem planeta, por exemplo, que o dia dura muito mais do que o ano. Por que o dia dura muito mais do que o ano? Porque a rotação desse planeta aqui, até ele dar esse giro, por exemplo, de um dia, é muito mais demorado de que ele fazer o movimento de translação em torno do Sol, tá? Então, por isso que o dia vai durar muito mais do que um ano, tá? Então, nos outros planetas, o ano pode ser um pouco maior, pode ser um pouco menor, tá? Esse movimento de translação aqui vai combinar com as estações do ano, tá? Como de uma forma representativa aqui, por exemplo, como já mencionado, e trabalhar um pouco mais disso, por exemplo, na questão dos hemisférios norte e sul, por exemplo, aqui, por exemplo, em março, vamos começar aqui mais ou menos de junho, que nós estamos aqui findando julho já, nessa aula gravada que você vai assistir agora, mas quem for assistir pode também ter como base aí outra data. Então, aqui, por exemplo, no mês de junho, nós temos o seguinte, é verão no hemisfério norte. Então, aqui no hemisfério norte, por exemplo, é verão. Já em contrapartida, no hemisfério sul, nós vamos ter o quê? O inverno, tá? Então, de um lado, no hemisfério norte, nós vamos ter o verão, e do outro lado, nós vamos ter o inverno, tá? Pulando para a próxima estação, tá? Pulando aí para a próxima estação, vamos dizer assim, aqui chegando aqui, por exemplo, em setembro, nós vamos ter aqui o outono, tá? No hemisfério norte, enquanto é primavera no hemisfério sul, tá? Então, quando a gente chega mais ou menos nesses meses que eu estou citando aqui, mais ou menos a cada 3 meses, vamos dizer assim, a gente vai observando essa mudança aí de clima, por exemplo, de chuva, por exemplo, ou de flores, por exemplo. Então, aqui em setembro, o outono, por exemplo, é lá no hemisfério norte, enquanto aqui no hemisfério sul é primavera. Então, a vegetação acaba florindo bastante. Aqui para nós. Lá para o outro lado, por exemplo, lá no hemisfério norte, não, vai ser um pouquinho diferente. Lá a gente vai ter a parte do outono, tá? Quando a gente passa aqui mais ou menos para dezembro, a gente vai ter algo aqui interessante, tá? É inverno no hemisfério norte, enquanto no hemisfério sul é verão, tá? Eu só queria chamar a atenção para que vocês não confundissem inverno com período chuvoso e nem verão com período seco, tá? Então, passem a observar isso com a questão aí das estações do ano, tá? Em algum lugar falar inverno porque, de fato, está frio. E aí culmina com o período aqui nosso, por exemplo, de um período, vamos dizer assim, que não caiu uma gota de água, e a gente acaba denominando de verão, tá? Então, isso é importante que você saiba as estações e em que estação você está, tá? Então, é importante que você dê uma pausa nesse vídeo, anote aí em que período, em que mês nós estamos, em que estação nós estamos e o que traz de lembrança para você, tá? Então, aqui deve levar em consideração a questão de altas e baixas temperatura, uma aproximação para cima, aproximação para baixo, então tudo isso deve ser levado em conta, tá?
Quando a gente chega lá mais ou menos para o mês de março, por exemplo, a gente já vai ter a primavera no hemisfério norte, tá? Que tá a primavera no hemisfério norte, por exemplo, é o período que as plantas lá vão florir, enquanto aqui no hemisfério sul nós vamos ter o outono, tá? Então, que engraçado, né? Mas isso acontece porque a Terra ela está fazendo um giro e ela não faz um giro, vamos dizer assim, de forma perfeita. Ela vai se inclinando, tá? Então, ao inclinar, ela vai recebendo luz hora mais, hora menos. E aí, isso vai possibilitar as estações do ano, e isso vai possibilitar também a questão aí de primavera, por exemplo, de verão, de outono. Então, possibilitar as estações do ano, ok? Bem, aqui a gente chega na linha do Equador, tá? Então, o que seria a linha do Equador? É uma linha imaginária que divide o globo terrestre em dois hemisférios, no hemisfério sul e no hemisfério norte. Isso aqui vai ajudar você a entender um pouquinho o que nós estamos falando aqui. Então, aqui, por exemplo, nós temos uma linha imaginária, tá? Uma linha imaginária. Claro que essa linha não pode ser traçada em qualquer lugar, ela, vamos dizer assim, ela deve pegar o centro da Terra, tá? E dividir ela em duas partes iguais. Então, deste lado aqui acima, vamos dizer assim, tá? Nós temos o hemisfério norte, e desse outro lado aqui de baixo nós vamos ter o hemisfério sul, tá? Então, isso dividir a Terra em duas partes e isso aí vai dar diferença de estações, tá? Beleza? Então, você pode anotar essa parte aqui, ó, traçando-se um círculo imaginário a igual distância dos polos, né? Polo Norte, Polo Sul, de forma perpendicular, né? Perpendicular é assim, tá? Ao eixo terrestre temos a linha do Equador, tá? Só lembrando, e uma informação aqui extra para vocês, a linha do Equador, por exemplo, na linha do Equador, quem mora próximo da linha do Equador tem um clima, vamos dizer assim, altas temperaturas. Nós temos aqui, por exemplo, vamos colocar assim, Macapá no Amapá, é onde essa linha, ela de fato, ela passa, por exemplo. Inclusive, tem até lá o local determinado onde passa ali, por exemplo, o centro da Terra, tá? A divisa, metade, tá? Mas é claro que se a gente pegar Amazonas, por exemplo, Roraima e Pará também estão muito próximas da linha do Equador, logo as temperaturas são elevadas, diferente de quem mora muito distante, por exemplo, da linha do Equador, vai ter temperaturas amenas, baixas temperaturas. Vai ter regiões frias, por exemplo. Quem mora lá para o sul, por exemplo. Então quem mora lá para o sul, geralmente, essa região aqui, Argentina, vamos dizer assim, sul do Brasil, Argentina, tem um pouco, a temperatura lá cai bastante, porque está muito distante da linha do Equador. Quem mora, por exemplo, nessa região, nesses estados do qual eu já citei, então está muito próximo, então a temperatura é elevada, tá? Explicado aí o motivo. Tá? Aqui nós vamos falar um pouquinho de algo que é interessante a gente entender. É a questão do equinócio da primavera. Peguei esse aqui como exemplo, tá? É um movimento que a Terra ela vai fazendo essa translação e aí ela vai fazendo um movimento, tá? Ela vai fazendo isso aqui. Ela está no eixo, só que ela não vai ser perfeita, ela vai acabar se deslocando, tá? Então isso vai permitir que ela, vamos dizer assim, que ela traga aí como o equinócio da primavera, por exemplo,
solstício de verão, equinócio de outono, tá? E solstício de inverno, tá? Vamos só abordar eles aqui para que vocês saibam a diferença, tá? Então, o que são solstícios? São épocas onde os hemisférios norte e sul são desigualmente iluminados. Então, como vocês percebem aqui, são épocas onde os hemisférios norte e sul são iluminados de forma desigual, tá? Pegamos, por exemplo, o solstício de verão. Os dias são mais longos que as noites. Por que os dias são mais longos que a noite? Ora, porque durante o dia vai receber mais luz do sol, enquanto a noite vai receber, vamos dizer assim, se o dia recebe mais luz solar, essa parte, vamos dizer assim, do norte, vamos dizer assim, se ela receber mais luz, então ela vai ter um dia mais comprido, enquanto a noite será encurtada, tá? No solstício de verão, as noites elas são mais longas que os dias. Significa dizer que o sol ele acabou tardando a nascer e ele acabou entrando mais cedo. Então nós vamos ter uma noite mais comprida, tá? Isso aqui na verdade justificava a questão aí do horário de verão, tá? Essa mudança aí de setembro a fevereiro, por exemplo, porque tem essa mudança de fase se você perceber, tá? E equinócios, por exemplo, são épocas em que os hemisférios, o hemisfério norte e sul são igualmente iluminados, tá? Então, a iluminação é de forma igual, então por isso que é chamado de equinócio, tá? As durações dos dias e da noite são igualmente, tá? Então, vamos dizer assim que a mesma quantidade de hora que eu tenho no dia é a mesma quantidade de hora que eu vou ter à noite, tá? Por que isso acontece? Porque a iluminação ela vai ser de forma igual, tá? E aí a duração será a mesma, tá? Antes da gente prosseguir, eu só gostaria de vamos dizer assim, aqui, assim, a linha do Equador, eu gostaria só de trazer mais uma informação, ela traça aí mais ou menos, tá? Eu vou trazer uma informação aqui para vocês, mais ou menos aí cortado por 13 países, por exemplo, e no qual o Brasil ele tem esse benefício da linha do Equador passar em Macapá, no Amapá, tá? Você poderia perguntar assim, quais são esses países? Bom, eu vou citar aqui esses 13, tá? Então, Brasil, Colômbia, o Equador, Gabão, Indonésia, o Kiribati, Maldivas, Quênia, República do Congo, República Dominicana do Congo, São Tomé e Príncipe, tá? Além de Somália e Uganda, tá? Então, a linha do Equador acaba passando nesses países, por isso eles têm uma temperatura mais elevada, principalmente aonde a linha do Equador passa, ok? Aqui, só para reforçar um pouquinho, por exemplo, tá? Primavera, por exemplo, vamos dizer assim, se a gente levar em consideração a questão dos polos, e nós devemos a Polo Norte, Polo Sul, por exemplo, enquanto um é primavera, do outro é outono, tá? E a questão do equinócio, e a quantidade de luz, por exemplo, ou a quantidade de horas durante o dia, durante a noite é a mesma coisa, tá? Ok? E aqui, por exemplo, solstício, aqui nós teríamos, por exemplo, a questão do verão, norte e no hemisfério sul, o inverno, tá? Então, solstício seria mais ou menos essa forma aí da gente ter que levar em consideração, no qual eu falei na estante, solstício de verão e solstício de inverno, tá? Então, aqui também a mesma coisa, só mostrando como fica mais ou menos, como é iluminada o planeta Terra aí durante essa translação que vai acontecendo, tá? E vamos passar aqui para a fase
da Lua, tá? Um pouquinho aí. A Lua é um satélite natural da Terra, tá? Ela não tem luz própria. A Lua, ela foi formada aí, vamos dizer, um choque de algo com a Terra e acabou deixando partículas aqui, levando outras da Terra, tá? Ela não tem uma luz própria e a gente ao ver e perceber, mas não, é um espelho, por exemplo, que a luz do Sol bate nela e acaba iluminando as noites, né? Tá? E tal como todos os outros planetas, colocando aqui, tá? Não tem luz própria, tá? A luz não é um planeta, tá? Só especificando aqui, tá? Pelo que reflete a luz do Sol, tá? A Lua acompanha a Terra, movendo-se à sua volta e rodando sobre si própria, tá? Então, ela vai fazendo aqui, rodando sobre si mesmo e também sobre a Terra, tá? Demora o mesmo tempo, de 27 dias e 8 horas, para completar uma rotação e uma translação. Ela vai fazendo esse movimento aí, e aí a cada 28 dias, por exemplo, vai tendo aí as devidas mudanças, vamos dizer assim, tá? E por esse motivo que a Lua volta para a Terra sempre a mesma face, tá? Ok? Durante um mês, ao observar a Lua sempre no mesmo horário, por exemplo, na mesma data, verifique que o seu aspecto vai mudando, por exemplo. As fases da Lua são os aspectos que a Lua apresenta, tá? Então, como a gente pode observar aqui, tá? Se a gente acabar observando ela na mesma hora, a gente vai ter, durante o mês, tá? A gente vai ter essa percepção aqui, tá? No qual eu vou explicar para vocês, tá? E não é que quando a gente é criança, a gente acredita que a Lua, desculpa, ela vai perdendo aí parte dela, depois ela volta ganhando novamente, tá? É como se ela desmanchasse e ela voltasse refazendo tudo. Não, isso na verdade é porque ela acaba se escondendo, né? Uma parte dela, ou quase toda, e o Sol vai iluminando aí só uma pequena parte, metade, boa parte, toda parte, e aí vai dando esses aspectos aí das fases da Lua, tá? Então, vamos às fases da Lua, são as seguintes: quarto crescente, quarto minguante, Lua nova, Lua cheia, tá? Começando por aqui, né? Quarto crescente. A Lua apresenta a forma de um T, tá? Então, ela está nesse formato aqui. Então, é chamado de quarto crescente, tá? Já no quarto minguante, a Lua apresenta a forma de um C, mais ou menos aqui, tá? E a Lua nova é forma de um disco escuro, tá? Isso aqui, vamos dizer assim, que ela é pouco iluminada. E quando ela é totalmente iluminada, denominamos de lua cheia, forma de um disco cheio, tá? Então, ela acaba ficando numa posição onde recebe a luz do sol incide sobre ela e a gente acaba vendo ela dessa forma, tá ok? E só reforçando aqui algo mais, uma informação a mais para vocês, a questão das marés, por exemplo. O que são marés, por exemplo? São movimentos oceânicos que ocorrem graças à atração gravitacional do Sol e da Lua sobre a água dos mares, tá? Então, essa atração gravitacional, quanto mais massa e quanto mais próximo tiver, por exemplo, os corpos, maior atração vai existir, tá? Então, e tem momento que, vamos dizer assim, que a Lua ela vai passar numa certa proximidade do Sol, tá? Então, essa atração vai acabar gerando maré alta, tá? Então, aonde tem a maré alta e a maré está bem, vamos dizer assim, bem agitada, é porque nessa região, vamos dizer assim, a Lua
está passando mais próximo do Sol, tá? Já em contrapartida, do outro lado, nós vamos ter uma maré calma, porque está passando mais distante, tá? Então, a maré está relacionada aí com essa aproximação, com atração gravitacional, tá bom? Aqui uma imagem aqui para vocês, tá? Cada fase demora cerca de 7 dias, mas o aspecto da Lua muda todos os dias, tá? Então, a cada 7 dias ela vai tendo uma fase, tá? Então, aqui nós temos a Lua Nova, por exemplo, vou chamar isso aqui da primeira fase. Daqui, nós temos aqui a segunda fase, que é o quarto crescente. Aqui nós vamos ter a Lua cheia. E aqui nós temos o quarto minguante, tá? E aí ela volta de novo para Lua Nova, tá? Isso significa dizer que 7 vezes 4 dá 28, ou 4 vezes 7, 28. Então, a cada 28 dias, ela vai reinicia esse ciclo novamente, como mais ou menos o ciclo menstrual da mulher, tá? Então, dentro desses 28 dias, ela vai tendo aí as fases. Lua nova, quarto crescente, lua cheia, quarto minguante, e aí tudo inicia novamente. De acordo com essa translação que ela faz em torno aí da Terra, tá? Então, as fases da Lua são consequência de seu movimento de translação em volta da Terra. Devido a este movimento, a face da Lua voltada para a Terra não está sempre igualmente iluminada, tá? Então, o ângulo do Sol, por exemplo, onde ele está, então ele vai pouco iluminar, ou iluminar um pouco mais, ou iluminar tudo, ou só uma parte aí, tá? E aqui eu gostaria de trazer para vocês a questão da questão do eclipse. Quando se fala em eclipse, por exemplo, eu vou colocar meu braço e vai imaginar, por exemplo. Então, aqui eu tenho um planeta, aqui eu tenho outro, e aqui eu tenho um astro, por exemplo. Então, estão na mesma rota aqui, por exemplo. Quando vão fazendo essa translação, por exemplo, pode ser que eles ficam vamos dizer, nessa mesma linha, vamos dizer assim, nessa mesma trajetória aqui. Então, um acaba encobrindo o outro. Então, existem 4 tipos de eclipses, por exemplo, que nós podemos perceber que aqui está o Sol, a Terra acabou entrando aqui na frente da Lua, então, aqui nós vamos ter um tipo de eclipse. Aqui nós temos já o Sol e a Lua quem acabou entrando aqui na frente da Terra. Então, nós vamos ter aqui outro tipo de eclipse, tá? Eclipse lunar e eclipse solar, tá? Então, isso, por exemplo, acontece e dá para os físicos fazem essa contagem e sabem quando será o próximo, tá? Então, devido à velocidade lá, calculando certinho, dá para saber, tá? Então, vamos lá. Denominei aqui os 4, A, B, C e D, o eclipse solar total, tá? Ocorre quando a Lua encobre totalmente a luz solar, tá? Eclipse solar parcial encobre quando apenas uma parte do Sol é encoberta pela Lua. E eclipse anelar é quando a Lua está a uma distância maior da Terra e o seu tamanho aparente não é o suficiente para recobrir toda a projeção solar. E eclipse solar híbrido é quando o eclipse é total em algumas áreas e parcial em outras, tá? Então, é isso, galera. Espero que eu tenha deixado bem claro para vocês a questão do movimento da Terra, movimento da Lua, tá? Então, vão comentando aí, vão compartilhando aí com os colegas e vamos estudando, vamos aprendendo. Fique com Deus e até a próxima aula. Tchau, galera.